Boa noite, embaixadores, boa noite, rastros e rastas. Estamos aqui em mais um Pergunta ao Rasta, onde as pessoas enviam suas perguntas de maneira privada ao Rasta e o Rasta procura responder de acordo com o melhor do seu entendimento. Damos aqui sequência ao livro Como Ser um Conservador, de Roger Scruton, e hoje vamos falar sobre a verdade sobre o nacionalismo. Scruton mostra como os revolucionários franceses chegaram ao poder dizendo que dali em diante já não seria mais nem o soberano, nem a lei, nem a divindade que comandaria a adesão do cidadão à sociedade, mas sim a ideia de nação. Ele também menciona o panfleto famoso de Abbé Sieyès chamado O Terceiro Estado, de 1789. Esse panfleto é um panfleto bem inflamado, assim, cheio de entusiasmo, e ele diz coisas assim, ele parte de 3 perguntas, né? Tipo, primeiro, o que é o Terceiro Estado? A resposta é tudo. O que tem sido o Terceiro Estado até então dentro da ordem política? Nada. O que é que o Terceiro Estado deseja ser? Alguma coisa. Bem vago assim, né? Mas tem outras citações desse documento que vale a pena a gente dar uma olhada. Uma delas é que, tipo, a ideia de que a nação, isso é tipo quote, tá? A nação é anterior a tudo. É a fonte de tudo, sua vontade sempre é legal. A maneira em que uma nação exerce sua vontade não importa. O que importa é que sempre a exerça. Qualquer procedimento é adequado e sua vontade sempre é a lei suprema. Pois bem, né? 20 anos depois e 2 milhões de mortos depois, quando Napoleão Bonaparte já tinha tocado o puteiro na Europa inteira, né? Ficou claro que tinha alguma nova onda do verão nas paradas da bigodagem, né? Em diversos países começaram a surgir diversos movimentos nacionalistas e eles começaram a se rebelar então contra seus reis ou os impérios dos quais faziam parte, sempre sobre a égide da raça e da irmandade. Os países começaram a se comportar como verdadeiras torcidas organizadas do Rio de Janeiro, né? E o que Napoleão Bonaparte não conseguiu cagar durante a vida dele, terminou o serviço sendo completo pelo restante. 2 guerras mundiais depois, a Alemanha terminou parecendo mais a Argentina, né? E o leste da Europa tomado pelo comunismo. Chegou-se então à conclusão de que esse negócio de nacionalismo era um perigo, né? Tinha algo lá de errado que não estava lá dando muito certo. E que, portanto, seria necessário colocar alguma coisa no lugar dele para evitar esse tipo de conflito novamente. Quase destruiu a Europa 2 vezes, né? Enfim, assim se fez coisas como a ONU e se fez a União Europeia. Bom, o festival de cagadas do anjo pigmeu caolho que essas 2 personagens perpetuaram desde então faz com que qualquer um que tenha um pingo de juízo se pergunte: será que o problema era o nacionalismo mesmo? Pois bem, o nacionalismo como ideologia, segundo Scruton, ele é tão perigoso quanto qualquer ideologia, porque ele ocupa um lugar que ficou vago pela religião, como nós já vimos no conceito de gnose de Eric Voegelin, quando tratamos da falácia utópica e mencionamos The New Science of Politics. E ali, esse sentimento ele provoca no fiel um entusiasmo desgracento, meu amigo, de adoração. E faz com que o cara procure na nação algo que jamais a nação vai ser capaz de fornecer, que é um sentido para a sua vida, redenção e consolo para essa nossa cornura de viver, né? Isso aí, meu amigo, nas mãos de intelectuais com megafones e monopólio das armas de fogo, mata mais do que qualquer peste, né? Então, essa não é a vivência do nacionalismo que a pessoa comum tem. Para o homem normal, vivendo, né, em livre associação com seus vizinhos, a nação ela significa a lealdade e a identidade histórica que os une no tal corpo político, né? Então, quando não inflamado pela retórica da guerra, agitações revolucionárias e a porra da ideologia, ele termina sendo o exercício do nós verdadeiro, que é essencialmente a paz entre vizinhos. Definir as nossas lealdades em termos territoriais é o que torna possível o quê? As nossas liberdades, essas liberdades que são a base
da nossa ordem política. Quando você tem uma ordem cuja base é a religião apenas, não tem como você estabelecer aquele respeito civil com o contraditório. Aquele respeito que não é respeito nenhum, sabe? Que é tipo, foda-se o que o meu vizinho acha, tá ligado? Tô nem aí. Não. Ou você tá dentro da doutrina, ou é um caso de que? Heresia, sente a heresia, né? Porque a lei de Deus é eterna, né? Trata dessa esfera de realidade. E as nossas situações são aqui mundanas, ever changing, né? E é a isso que vem lidar o Estado-nação. Então, no Estado-nação, a prática religiosa ela vira um assunto de vida privada, de maneira que surgem duas esferas aí, né? A esfera de dever com o eterno, sagrada, e a esfera de dever civil. As duas vão ter tipo pouco ou quase nenhum overlap uma com a outra, né? O próprio Cristo, quando diz dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, parece separar essas duas esferas de dever, né? De maneira que não é à toa que o Estado laico só é uma possibilidade dentro de nações de herança cristã, onde a distinção entre a lei divina eterna e a lei temporal dos homens já existe pelo menos desde Agostinho, né? Fala muito, né, de lei eterna e lei temporal. Essa possibilidade de agree to disagree dentro do Estado-nação é a nossa principal defesa contra a tirania da maioria. A pessoa mais importante que a maioria é o indivíduo que discorda dela. Esse indivíduo ele não é uma mera entidade abstrata, assim, né, como os ultra-individualistas pensam. Mas ele é sim um resultado prático da convivência entre estranhos que se avizinham. Em vez de um eu coletivo, seja ele étnico, religioso, dinástico ou a porra de uma casta técnica de burocratas, como é o caso da União Europeia. Essa é a verdade sobre o nacionalismo. Bom, uma vez que falamos sobre verdade, vamos falar sobre o me engana que eu gosto. Scruton menciona algo muito importante que é a ideia de mito nacional, que é um conjunto de narrativas compartilhadas por um povo, meio que imortalizadas na história, assim, né? São aquelas nobres mentiras de Platão. Essas narrativas são de três tipos: narrativas de glória, narrativas de sacrifício e narrativas de emancipação. A Inglaterra, por exemplo, tem a sua revolução gloriosa que levou à formação do seu grande império que ia de sol a sol, né? Essa glória sustentou o povo durante a sua narrativa de sacrifício, que foi a Segunda Guerra Mundial, né? Foi ganha com muito sacrifício. A Inglaterra praticamente perdeu tudo para ganhar tudo. Essa narrativa de sacrifício foi dando vez então a uma narrativa de um mito, né, de emancipação. Uma história que começa lá na emancipação dos escravos, dos trabalhadores também, na Revolução Industrial, do sufrágio, das mulheres e por que não mencionar também o Brexit, que não era uma realidade quando esse livro foi escrito, mas enquadra também como uma narrativa de emancipação. A real é que se você juntar a verdade em todas essas narrativas, mal dá um copo de pinga, irmão. Mas elas traduzem algo que é verdadeiro, que é o sentimento de amor ao lar, né, que é maior do que essas corriqueiras lealdades partidárias. Então, tipo, hoje eu faço 33 anos, né? E eu fico pensando, às vezes, assim, de como cresci, de como fui educado e tal. E lembro que, como bom brasileiro, eu fui meio que treinado a olhar para os possíveis mitos fundadores do nosso país com desdém e desprezo. O nosso descobrimento, né? A nossa independência, a nossa abolição, nossa participação nas guerras, tudo isso sempre foi minimizado, seja pelo viés esquerdista da nossa educação, seja pelo pessimismo machadiano, aquele, né, que eu gosto pra caralho, seja pelo triste fim do Major Quaresma,
todas as nobres mentiras foram devidamente refutadas, né? Com um ar de superioridade apenas superado pelo cheiro de cu e de maconha. Sobrou o quê? Sobrou futebol, samba e putaria. Mas essas mentiras são mentiras vulgares, né? Não são nobres mentiras. Elas são incapazes de nos sustentar de maneira que consigamos passar da mera politicagem do dia. Então, eu deixo vocês com essa pergunta. Qual a nossa narrativa de glória? Qual o nosso sacrifício? E qual a nossa emancipação? Ficamos assim, amanhã às 9 na praia, uma melancia de meia hora, se não chover. Um beijo do Rasta.